Será que muda alguma coisa no casamento depois que os filhos chegam? Como manter um relacionamento forte após a chegada dos filhos? Quais são os principais desafios? Nesse vídeo nós vamos bater um papinho como fica o casamento depois da chegada dos filhos. Quero conversar com você sobre coisas que ninguém te fala, sobre como fica o nosso casamento depois que nós nos tornamos pais. Eu vou te contar um pouco sobre a minha experiência e sobre alguns conselhos para casais com filhos pequenos. Vem comigo? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Aqui você encontra estudos de livros cristãos, séries que trazem assuntos à luz da palavra e algumas reflexões sobre Deus e a vida. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aí no meu canal, hein? Toda quinta-feira nós temos vídeos novos e a cada 15 dias tem live a respeito de um livro cristão, que nós lemos juntamente lá no meu clube de leitura. Se você quiser fazer parte, é só falar aqui nos comentários que eu te mando o link, é gratuito. Então vamos ao vídeo de hoje. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos a respeito de relacionamento cristão. Nós falamos sobre o tempo da espera, sobre namoro cristão, noivado, casamento e agora eu vou falar com você sobre casamento pós-filhos. Um assunto que não é muito conversado, né? É bem verdade que a gente sabe que o casamento, ele transforma as nossas vidas e aí existem vários desafios quando nós tomamos a decisão de viver uma vida a dois. Você sabia que um estudo indica que 13% dos casais se divorciam até o 5º ano de vida do primeiro filho? E em pesquisa com esses casais que divorciaram após a chegada do primeiro filho, a maioria deles disseram que o principal problema é a falta de comunicação, a falta de tempo para o casal e o aumento das responsabilidades quando essa criança chega. E realmente essas são as principais mudanças que nós temos quando chega um bebê em casa. Essa é uma fase maravilhosa. E do ponto de vista bíblico, é o cumprimento da vontade de Deus para todos os casais. É quando nós nos tornamos uma família. É quando nós deixamos de ser apenas dois, né, de ser apenas um casal, e nós transformamos essa relação em uma família. E isso é maravilhoso, é um presente de Deus. Mas realmente, gente, se a gente não sabe lidar, a situação fica feia, fica bem difícil. Se você perguntar para qualquer casal que já teve filho, eles vão dizer que esses são os principais problemas, as principais mudanças que a gente percebe logo de cara quando um filho chega são mudança na nossa rotina, falta de tempo e transformação na relação íntima do casal. Quando eu tô falando isso, eu não tô falando só do ponto de vista sexual, não. Tô falando da intimidade mesmo, né? Do tempo que nós temos um pro outro. Na nossa rotina não tem jeito, encaixou um bebê ali no meio, a gente precisa se adequar a esse bebê. Os horários mudam todos. Antes de ter um filho, eu e o João, por exemplo, a gente comia o que dava na telha, no jantar, né? Às vezes não jantava, comia o café da tarde, não comia mais. Agora com o bebê não. Assim que o Davi chegou, o nosso ritmo mudou com a introdução alimentar dele. Nós percebemos que tinha que cozinhar todas as refeições. É engraçado que enquanto a gente tá só o casal, a gente vive meio que uma relação de namorados ali. Isso é uma delícia. Eu adoro, eu fiquei 5 anos sem ter filho. E foi uma fase maravilhosa, né? A gente fazia tudo que a gente queria, a gente dormia tarde, a gente não tinha horário para acordar. Muitas vezes a gente virava a noite assistindo série. Nós não tínhamos uma rotina estabelecida. Tinha aquela básica, né? Do horário de trabalhar, de voltar para casa, e o dia estabelecido para fazer compra. Essas poucas coisas a gente tinha como rotina, mas com um filho, quando chega uma criança, você percebe que a sua rotina precisa ser muito, mas muito bem estabelecida. Se você não tiver nada estabelecido, as coisas não vão andar, você não vai dar conta de nada. A verdade é que já fica difícil de dar conta de muita coisa quando chega um bebê. E sem rotina, aí é pior. Então a mudança da rotina é algo que impacta muito a vida do casal. E isso já está ligado diretamente com o tempo, né? O nosso tempo fica muito escasso. Por quê? Porque agora a gente precisa cuidar de uma terceira vida. As nossas prioridades acabam mudando. E assim como eu falei, a conexão do casal, né? Esse relacionamento íntimo, ele muda. Eu, por exemplo, preciso contar para vocês que quando o Davi chegou, meu primeiro filho, a minha vontade era de ser só mãe. Gente, a gente tem vontade, assim, de largar o mundo e ficar com aquele bebê. É um sentimento louco, assim, um negócio que eu não sei se quem já é mãe que tá me ouvindo que sentiu isso. Mas se você sentiu, me conta aí nos comentários qual foi a sua sensação ali logo que seu bebê chegou. Pra mim, foi algo tão intenso que eu só sentia a necessidade, a vontade de ser mãe. Eu quis deixar todos os outros papéis que eu desempenho na minha vida. Profissional, na época empresária, de líder na igreja, de esposa, tudo isso. A gente quer abrir mão de tudo e quer cuidar, proteger aquele bebê. Ao mesmo tempo que a gente se sente sobrecarregada, se sente perdida, que a gente se desconhece nesse novo mundo,
nós sentimos essa vontade, essa necessidade, esse desejo de ser sua mãe. E aí isso impacta o casal diretamente. Então, se você não tiver consciência disso e você olhar para esse sentimento e não quiser vencê-lo, com certeza as coisas vão dar errado no seu casamento. Eu vejo pessoas, e vocês também podem concordar comigo, que muitas vezes, depois de se tornarem mães, elas desempenham esse papel de mãe, apenas isso para o resto da vida. Deus nos deu essa habilidade de nós gerarmos um filho, de nós cuidarmos do nosso filho, e isso é algo muito precioso, né? É algo que só nós, como mulheres, podemos fazer. É um privilégio divino mesmo. Mas os nossos filhos, eles são criados para o mundo, e a maioria das pessoas que abdicam da sua vida por conta de um filho, elas não deixam esses filhos viverem, né? Elas sufocam esse filho até o tal ponto de que ele não consegue amadurecer, não consegue desvincular da mãe, né? A gente vê quanto marmanjo aí que ainda é vinculado à mãezinha dele, porque a mãe dele teve uma atitude como essa. Então nós precisamos ter essa consciência. Eu quero te alertar aqui, te chacoalhar e falar: minha filha, se você chegar a esse sentimento, saiba que isso é comum, é normal. Eu senti isso também com a chegada da Mariana, um pouco mais suavemente, e quando eu senti, eu já falei: não, peraí, isso aqui eu já senti uma vez. Eu não vou deixar esse sentimento me vencer. E conseguir vencer essa sensação, essa vontade, esse desejo, né, de ser sua mãe, de ficar só com o meu bebê. Se você tá me ouvindo aqui, é o seu primeiro filho que vai nascer, já fique alerta a esses sinais. Se esse sentimento vier, transforme isso num amor e numa proteção boa. Mas lembre-se de olhar para quem você é por completo, para as outras áreas da sua vida. Chama alguém para conversar. Se não tem ninguém para conversar, me chama lá no Instagram que eu converso com você. Procura um atendimento psicológico, procura uma mãe, uma amiga, alguém que possa te acolher nesses sentimentos e te tirar desse lugar. Numa das conversas que eu tive com meu esposo, ele falou que essa era uma das coisas que mais abalou ele. Ele olhava para mim e via que eu não tinha esse desejo de ser nada além de mãe, e ele sentia falta de mim. Falta de quem eu era. Imagine só, 5 anos de casamento sem filhos, né? E a gente tendo aquela conexão maravilhosa, aquela vida em unidade, fazendo tudo juntos. De repente chega uma terceira pessoa na sua casa. E isso nos abala, né? Quando a gente fala da relação sexual, é muito estranho você falar: não, agora eu vou reativar essa área da minha vida, sendo que você sabe que tem um ser ali no outro quarto, tem uma terceira pessoa na sua casa. Gente, é muito esquisito. Até você conseguir desligar isso da sua cabeça, saber, lembrar que as portas estão fechadas e que você não está incluindo essa terceira pessoa em nada, é muito difícil. Eu não quero te desesperar, tô falando essas coisas aqui já para te ajudar a ficar atenta, né, a cada um desses sinais, a cada uma dessas coisas e vencer esses pontos. Se lembra do que eu tô te dizendo aqui, é comum você sentir essas coisas, mas você precisa vencer essas sensações. E eu não quero colocar todo o peso sobre a mulher, viu? Se você é homem que tá me escutando aqui, eu quero te dizer algo que é muito importante. Você precisa se comunicar com a sua esposa, então falar a respeito dessas coisas, não esperar passar para depois vocês conversarem. O João falar comigo foi uma das coisas que mais abriu os meus olhos e me fez querer voltar de volta para quem eu era. E sejam pacientes e bondosos com a sua esposa. Saibam que esse momento vai passar e com a sua ajuda vai ficar tudo muito mais fácil, viu? Mas o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado é o que vai fazer total diferença para que esse período não se prolongue. Então seja você um bom ouvinte dos sentimentos dela, dessas alterações que ela está sentindo agora. E faça com que ela tenha esses momentos de procurar uma ajuda, né? De sair fora da caixinha, sair fora do que está acontecendo, tomar um café com uma amiga e dar uma volta no shopping, não sei, qualquer coisa. Você pode proporcionar essas coisas e impedir que ela se deixe por completo. E isso acabe afetando a relação de vocês também. E mesmo com todos esses desafios, eu quero falar pra você que a principal mudança, a mais maravilhosa que nós temos no casamento, é que se você tiver um casamento alinhado com a palavra, se você for uma esposa buscando aí que o seu relacionamento seja abençoado mesmo com a chegada desses filhos, se você for um esposo compreensivo, amoroso, vocês vão olhar um para o outro e vão se apaixonar ainda mais. Como é maravilhoso olhar para o seu cônjuge e ver que ele se tornou pai do seu filho. O amor, ele aumenta exponencialmente mesmo quando você descobre o seu cônjuge, o seu esposo, sua esposa como pai, como mãe. Em Salmo 127:3 está escrito: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Lembre-se de que apesar dos desafios, apesar, né, de todas essas mudanças que vocês terão, os filhos são uma bênção na sua vida. E agora eu quero te dar alguns conselhos para vocês manterem a relação de vocês fortalecida
mesmo com a chegada das crianças. A primeira coisa que vocês precisam fazer é ter uma comunicação aberta. Então você precisa ser honesto com o seu parceiro de todos os seus sentimentos e todas as suas necessidades nessa fase. A comunicação ela é fundamental em todo relacionamento, né? Nós falamos isso lá desde quando nós estamos no tempo da espera até agora. Mas nessa fase a gente precisa se despir na frente do outro sentimentalmente. Precisa tirar ali todas as cobertas, sabe? Todas as coisas que nós queremos cobrir o nosso ego e dizer, olha, eu tô sentindo sua falta, né? Falar a respeito daquilo que o nosso coração tá pedindo. Isso não é só a respeito das dificuldades que estão acontecendo, né? Ah, você não me dá atenção mais, você você só quer ficar com essa criança, você não... Não, é maravilhoso você dizer, olha, eu tô me apaixonando ainda mais por você. Te vendo como pai do meu filho, vendo o seu cuidado, o seu amor, sua proteção, a sua provisão. Então, quando nós falamos essas coisas, a nossa comunicação, ela faz com que o nosso relacionamento ele continue fortalecido. Se a gente não continua tendo essa conexão, essa troca, essa fala, e cada um fica no seu canto pensando um monte de coisa, sentindo um monte de coisa, vocês se esfriarão, se distanciarão. E um dia vão olhar um para o outro e não vão se reconhecer mais. Comuniquem-se. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho, tenham tempo de qualidade. Falei no início do vídeo que a gente não consegue ter tempo para nada. Quando nós temos dois, então, falando aqui, alguém que tem experiência, é uma coisa muito louca. Mas vocês precisam ter um tempo de qualidade. Nem que seja um café da manhã, um pouquinho mais cedo, antes das crianças acordarem. Nem que seja ofertando um chá pro outro à noite. Nem que seja assistindo um vídeo no celular. Nem que seja fazendo algo tão pequeno. Mas vocês precisam ter um tempo só dos dois. Se possível, saírem uma vez a cada 2 meses que seja, né, deixar as crianças com alguém, arrumar um momento propício, ou esperar as crianças dormirem para ter um momento de conversa. Vocês precisam ter um tempo de qualidade, um tempo em que o casal se conecte. Uma breve caminhada, não sei o que vocês podem planejar, uma refeição, uma pizza, um filme, qualquer coisa que vocês conseguirem fazer juntos já vai fortalecer a relação de vocês, vai fazer com que vocês se lembrem que vocês não são só pais, vocês são um casal. O terceiro conselho que eu tenho para te dar é de vocês se apoiarem mutuamente, ou seja, encontrar uma divisão clara e tranquila das atividades parentais e domésticas, tentando se apoiar, sabe, em todas as responsabilidades que vocês terão agora e dando créditos também pelo que o outro faz. Os primeiros meses que nós temos um bebê, geralmente nós ficamos de licença maternidade, mas isso não é férias, gente. Como os primeiros meses são intensos, né? A gente não consegue dormir direito. Não existe férias. Tem dia que a gente realmente não tem tempo para fazer o básico. Pentear um cabelo, se arrumar, ficar um pouquinho mais cheirosa. Tem dia que é difícil. Tenta fazer no tempinho que deu, nos 5 minutinhos que deu. Escovar o dente, arrumar cabelo, colocar uma roupinha melhor. E como casal, nós precisamos reconhecer o esforço do outro, o crédito do outro. Quando eu tive Davi, o João, ele aprendeu a cozinhar. Ele já fazia algumas coisas antes pra mim, mas quando eu fiquei ali na minha licença maternidade, nos primeiros dias, quem cuidou de mim a maior parte do tempo foi o João. Nós tivemos o apoio dos nossos pais, né, dos nossos irmãos, das minhas cunhadas, mas o João cuidou muito de mim. Ele fazia comida, ele fazia até sobremesa, coisas bonitas assim. Fez um arroz cru no primeiro dia, mas ele aprendeu, ele se esforçou e eu dei crédito a ele, a tudo isso que ele fez. Quando a Mari nasceu agora também, nós tivemos a ajuda dos familiares, mas quando o Davi nasceu, a nossa família trabalhava. E aí era mais nós dois mesmo. Às vezes o marido tá saindo para trabalhar, porque teve só 3 dias em casa e teve que voltar ao trabalho. E ele tá lá também pensando na criança, né? Pensando em você e valorizar esse esforço dele de ter ido trabalhar, ter ido prover a sua família. É o que vai fazer com que vocês continuem essa relação boa. E a última coisa que eu tenho para falar para vocês, que vocês precisam fazer, que eu já dei até uma citada antes, é buscar ajuda. Não hesite em buscar ajuda profissional se vocês precisarem, ajuda pastoral, ajuda dos familiares, ajuda. Não hesitem em buscar ajuda um do outro, em buscar ajuda nesse momento. Se você vê que tem algo desregulado, um sentimento triste, muito profundo e maior do que o convencional, algo que você não consegue resolver, busque ajuda. Mas não deixe com que o seu relacionamento se esfrie ou se acabe. Não deixe o seu relacionamento cair nessa estatística dos 13% de divórcios pós-filhos. A vida em família é algo muito precioso, algo muito louco. Inclusive, eu tô lendo o livro, esse aqui, ó, Família em Meia Tormenta. Eu vou falar dele hoje.
na live mais tarde. Ele fala a respeito disso, que a nossa família é algo difícil. Tem uma citação que eu vou ler para vocês dele aqui, ó. Se fosse fácil ser família, poderíamos fazê-lo impulsionados pela nossa força de vontade. Se conseguíssemos vencer sozinhos, não carregaríamos uma cruz. E se não estamos carregando uma cruz, então o que fazemos não importa no amplo escopo da eternidade. A família é importante, por isso é tão difícil. Não é fácil ter uma família, principalmente uma família abençoada, estruturada. É algo que vai te dar um pouquinho de trabalho, mas que eu tenho certeza que se você se esforçar, se você olhar para sua família como uma herança do Senhor, um compromisso que reflete o relacionamento de Deus com a igreja, eu tenho certeza que você vai conseguir levar toda essa dificuldade aí como uma missão especial do Senhor. Uma novidade aqui, ó, eu tô preparando também um e-book para vocês com esses assuntos, desde a fase da espera até o relacionamento pós-filhos. Logo tá disponível. E aí eu vou contar aqui pra vocês no canal. E também lá no Instagram. Se você não me segue lá, dá um pulinho lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha esclarecido alguma coisa pra você e que Deus tenha falado ao seu coração de alguma forma. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pro YouTube entender que ele é legal e entregar pra mais pessoas. Deixa um comentário e compartilha com mais pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!